Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a esse canal. Você não é todo mundo e eu começo com uma pergunta. Você já sentiu incômodo, já se sentiu estranho em alguma situação desafiadora, como se aquilo não fosse para você? Você já sentiu que você não deveria executar alguma coisa sem entender o real motivo daquilo? E eu não estou falando de medo, não estou falando de situações onde você se coloca em perigo. Eu estou falando de situações do dia a dia, postura que você toma na sua vida e que você começa a pensar que aquilo não era para você. Por exemplo, crescer em alguma coisa, tomar uma atitude que vai te dar mais liberdade. Pois é. Isso aconteceu comigo e eu vou trazer para você uma história que pode conectar com a sua e vai te dar várias ferramentas em relação a isso. O papo de hoje é sobre a construção do falso eu que a gente cria e literalmente rotula a nossa vida. Vamos lá, gente. Eu comecei a dirigir oficialmente muito tarde, né? Para a maioria das pessoas. Eu tirei minha carteira quando eu tinha 39 anos. E isso veio depois de uma situação muito inusitada. Eu sempre tive vontade de dirigir, mas sempre me coloquei no lugar do carona, como se aquilo não fosse para mim. Não precisasse, não fosse para mim, não fosse para eu ir até lá, assumir um volante e fazer isso. Até que o meu esposo, um dia passando mal, a gente mora numa cidade grande, uma cidade bem movimentada, mas mora perto do hospital. Ele teve que ir dirigindo para o hospital com os meus 2 filhos atrás e eu no banco do carona, porque eu não sabia dirigir. Isso me tomou de assalto para refletir com muita força sobre isso. E eu resolvi tomar uma decisão. Eu falei, eu vou tirar essa carteira. Eu vou tirar, aconteça o que acontecer, eu vou tirar essa carteira. Só que toda vez que eu falava isso brigava comigo aqui dentro, sabe? Era como se eu fosse fazer alguma coisa errada, se eu fosse fazer alguma coisa que não era para mim. E eu comecei a refletir sobre isso e comecei a entender o seguinte, que eu tinha construído uma Juliana que não poderia dirigir, uma Juliana que não tinha o porquê de estar no volante, de ter essa liberdade de estar no volante. Quando eu me matriculei na autoescola e sentei a primeira vez no volante, peguei no volante com o instrutor do lado, eu simplesmente tive um ressalto, uma sensação ruim de que eu estava fazendo alguma coisa errada, que eu estava fazendo algo que não era para eu fazer. Isso confirmou toda essa construção. O que acontece com a gente? Quando a gente constrói um eu falso, um eu que tem rótulos e que tem medidas e que tem formas de executar e viver a própria vida, a gente vive identificado com ele e tudo que você faz fora isso é como se você estivesse infringindo regras, infringindo normas. E isso não é só sobre direção. Eu estou trazendo aqui a minha história para você se conectar com fatos da sua vida. O que acontece? Ao sentar no volante e ter essa sensação, eu comecei a me questionar o porquê que eu estava tendo esse pensamento. Se eu estava matriculada na autoescola, com um instrutor do meu lado, depois de uma situação, em certo grau, importante, um ponto de virada da minha vida, como foi esse do meu esposo passando mal e tendo que dirigir, por que eu estava sentindo que aquilo era errado? Que aquilo não era para mim? E aí eu lembrei da teoria da cognição, que tem tudo a ver com isso. Essa teoria foi desenvolvida em 1960, 1972, por dois biólogos chilenos, que são Maturana e Varela, se eu não me engano. Acho que foram eles, eu coloco aqui embaixo depois na descrição para vocês. O que eles diziam? Que todos os seres vivos, eles constroem a sua visão de quem são dentro da necessidade da visão que eles têm do que eles precisam. E tomam isso como verdade, como se isso fosse quem eles são. Quando você faz isso, você rotula tudo que você vive, trazendo isso para o falso eu, trazendo isso para a realidade que eu vivi. O que eu entendi nessa virada de chave? Se eu estava pensando que isso não era adequado, que isso não era certo, se essa era a sensação estranha que eu estava sentindo, eu tinha construído alguém que era errado para estar no volante. Eu tinha construído uma Juliana
que não poderia estar no volante, que não poderia fazer aquela situação. E essa Juliana foi construída a partir das circunstâncias de vida e necessidades que eu tive ao longo do meu caminho. Eu me identifiquei como uma pessoa que tem alguém para dirigir. Eu me identifiquei como uma pessoa que não precisa de tomar a frente no volante, que pode ficar no banco do carona e tudo bem para isso. Só que a minha virada de chave aconteceu quando eu pensei: se eu sou essa pessoa, por que eu não posso desconstruir e entender quem eu realmente quero ser? Por que eu preciso de permanecer sendo essa pessoa? Por que eu preciso de continuar sendo essa pessoa que não dirige? Esse questionamento mudou completamente a minha cabeça. Nesse dia eu lembro que a aula terminou e o instrutor era muito engraçado, porque o que ele fazia, né? Era uma pessoa maravilhosa. Ele literalmente me jogou numa rua e falou: liga o carro, é assim, é assim. O carro morria, ia fazendo, eu ia fazendo. E isso me ajudou a entender que o pior que poderia acontecer era o carro morrer. O pior que poderia acontecer era eu ter que ligar de novo. O pior que poderia acontecer era eu ter que voltar para o início para aprender de novo. E eu fui entendendo que essa questão de achar que eu estou fazendo algo errado dirigindo, essa questão do sentimento de para que eu estou fazendo isso, surgiu dessa identificação da Juliana que não precisava estar no volante, que não precisava desse tipo de liberdade, que naquele ponto era uma liberdade importante para mim. Então eu quero que você faça aí uma conexão com você, porque o que eu vou falar agora pode transformar muita coisa na sua visão de problemas, e isso não é só sobre direção. Quantas e quantas vezes você já se identificou, você já se rotulou, você já se colocou numa situação de que você não iria conseguir obter, fazer, realizar ou ter? Agora, todas essas situações que você viveu, essa situação ou as situações que você viveu, você já parou para perceber que você já se rotula antes de acontecer? Você já se identifica, você já traz para a sua memória toda a previsão do que pode acontecer antes mesmo de acontecer? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E aí, para fazer a virada, a gente tem que começar a despertar para um nível diferente de consciência. Se eu sou essa pessoa que não é para estar no volante, que não consegue, que não desenvolve, que vai ter erro no volante, isso nasceu do que eu realmente quero ou de uma construção que eu fui tendo de acordo com o que eu vivia. E é isso que a teoria da cognição me ajudou a entender. Eu construí a minha visão de eu, o que eu acreditava ser verdade, me identifiquei com isso a partir das necessidades que eu tinha antes. E isso me rotulou, me segurou, me impediu de avançar. É muito comum que a gente tenha esse tipo de situação. Como é que eu quebro isso? Comecei a me perguntar: por que eu acho que eu não consigo? Por que eu estou tendo essa visão de que isso não é para mim? Porque isso é confortável? Porque estar no banco do carona te tira responsabilidades? Porque você está se impedindo, cerceando liberdades? Porque você vai ter que assumir algum compromisso? O que está acontecendo? Por que eu acredito que isso é verdade? Que eu no banco do carona sou a verdade que existe e eu no banco do volante não sou a verdade que existe? O que de pior pode acontecer se eu quebrar isso? Se eu não me identificar mais como uma pessoa que não tem esse controle? Quais são os cenários? Tentar de novo? Ter que assumir a responsabilidade do aprendizado e do erro? Será que se eu construir um eu baseado na minha não competência, no meu medo, ou na minha insegurança, ou na minha comodidade, será que eu não posso construir um novo eu? Será que eu não posso desconstruir isso e viver o momento presente do que eu estou resolvendo agora? Foi aí que a ficha caiu. Foi aí que eu consegui entender que essa construção, baseada em algo que eu vivi, não era a construção que precisava de continuar. Não é a construção na sua vida que precisa de continuar. Então, se você tem convicções de que você não está fazendo algo
que aquilo não é certo, você não se sente bem fazendo alguma coisa, mas você entende que aquilo seria benéfico para você está exatamente neste conflito de ter construído um eu falso que para ele isso não é realidade, isso não é viável, isso não é possível. É o momento de você parar e se questionar quais são os desafios da sua vida que você deve construir o que você realmente é, de aproveitar o seu presente, de entender o seu nível de consciência dentro disso para transformar a sua vida. Estado de presença e desconstrução do falso eu, eles andam ali, ó, juntinhos. Por quê? Todas as vezes que eu me identifico com alguma coisa, eu trago uma referência do passado. Ou eu trago o meu futuro para o meu presente. Eu fico projetando coisas que podem dar errado, eu fico projetando coisas que podem acontecer e que podem me impedir de resolver aquilo. Ou trazendo situações realmente, revivendo essas situações na minha cabeça. Você nunca tem medo de algo que já aconteceu, você vai ter medo de coisas que você projeta para acontecer. Então não tem como a gente falar dessa construção, dessa visão de eu falso que você tem, sem trazer essa informação. Por quê? Quando você se projeta, se identifica com alguma coisa que você não é de verdade, que você pode desconstruir, você está fazendo exatamente isso. Você está se projetando em cima do medo e da insegurança que você enxerga um futuro que não existe, de uma situação que não aconteceu ainda. E está se rotulando para não viver essa situação. Você só vai descobrir quem você realmente é fazendo aquilo se você estiver presente fazendo aquilo, sem nenhuma visão do que você acha, do que você sente ou do que você poderá sentir. Simplesmente estando presente, realizando aquilo. Nesse momento, o eu falso que você construiu, que é aquela pessoa que não conseguiria fazer isso, ele se destrói, ele se esvai. Por quê? Porque você entende que você é quem está presente naquele momento, quem está vivendo aquele momento. E a construção fica diferente. A construção se torna real, por quê? Você deixa de se limitar, de se rotular por não conseguir fazer alguma coisa e aprende a liberdade de se dar a oportunidade de entender quem você é de verdade fazendo aquilo, independente do cenário. A gente fica projetando coisas e se limitando dentro disso, impedindo o nosso crescimento, impedindo o nosso avanço pelo simples medo que você não sabe nem a origem, você não sabe de onde vem, de fazer alguma coisa. Quando eu terminei as aulas todas, que eu fui fazer a minha prova, isso voltou para mim com muita força. Eu falei, agora é a prova dos 9. Né? É como se eu jogasse a responsabilidade de quem fosse me avaliar para confirmar o que eu estava dizendo ou não. Mais uma vez, eu tive que lançar a mão do estado de presença, dessa desconstrução de um eu falso que eu tinha. Onde eu falei, neste momento eu estou fazendo uma prova, neste momento eu vou me dar a oportunidade de ser quem eu quero ser naquele volante. O que vai acontecer depois ou não é uma consequência do agora, mas eu vou viver o agora. O que aconteceu? Passei de primeira na prova e deu tudo certo, graças a Deus. O que acontece com isso? Isso foi muito importante, isso foi um marco na minha vida e talvez isso te dê um insight. Pergunta para você, quais são os rótulos? Quais são as identificações que você tem colocado para se adaptar ao meio, que é o que a teoria do que eu falei tá atrelada, né? Quais são esses rótulos? Você está realmente trazendo as suas referências do ambiente para construir quem você é ou você está se dando a oportunidade de ser quem você quer ser dentro disso? Viver de um falso eu é viver identificado com situações que constroem quem você é. A gente precisa de fazer o contrário, a gente precisa de quem nós somos construir o que a gente vive. Porque aí, ao invés de eu me adaptar às situações, de eu trazer uma adaptação de fora para dentro, eu trago uma consequência de dentro para fora e vou lidando com ela a cada dia na minha vida. Isso traz uma liberdade e uma visão de futuro independente, livre de rótulos. A gente vai conversar muito mais sobre isso. Eu aproveito e já chamo você para curtir o vídeo, para se inscrever no canal. Os papos aqui são sem edição, a vida não é editada. Convido você também para conversar comigo aqui nos comentários. Deixa seu comentário para a gente bater um papo sobre essa questão. Você é quem você constrói. A gente precisa de entender que nós nos adaptamos ao meio, mas o meio que traz essa adaptação para dentro da gente, quando ele é tomado como verdade,
a gente abre mão de ser quem realmente é, com estado de presença e liberdade para isso. Então, se esse vídeo fez sentido para você, já curte o vídeo aqui que a gente vai conversar mais sobre isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Você não é todo mundo. Não se esquece, hein? Curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente vai conversando.